Oi, oi. Olá, boa noite. Tudo bom, Carla? Tudo bem? Firme e forte. Tudo bom, Júlia? Boa noite, Regina. Boa noite, Carla. Boa noite. Somos os primeiros? Somos os primeiros. Então, tudo bem com a família, Carla? Tudo bem. Hoje está mais tranquilo. O marido está em casa, está mais fácil de assistir a aula. Então, gente, eu não vi passar esse ano. Olha como é que a gente já está quase que passando da metade do livro. Muito rápido e a gente não percebe nada, tanto nos estudos quanto na rotina do dia a dia, né? Hoje eu parei para reorganizar calendário aqui em casa, fui ver. Afinal, estamos quase chegando, já está no final de agosto, em setembro está acabando o ano. A gente ficou trancado em casa. Pois é. É uma coisa estranha que está acontecendo, porque a gente ficando em casa era para achar que está demorando, né? Que não passa. Sim. Mas está acontecendo o contrário. Mas eu acho que tem acontecido muito isso, por exemplo, aqui em casa com as meninas com aula online, eu também na faculdade com aula pela manhã, as coisas que você fazia na rua, você é obrigada a fazer dentro de casa. É verdade. Quando mais, eu acho mais conturbado, porque além das atividades da rua dentro de casa, tem mais as rotinas da casa. É verdade. Mas estamos aprendendo coisas novas, né? Com certeza. É um grande aprendizado com a família, com todo mundo junto, né? A gente não tinha isso. Oi, Aglaé. Olá, boa noite, tudo bem? Firme e forte. Boa noite. Boa noite. Estou comendo uma barrinha de cereal, vocês aceitam? Eu acabei de lanchar. Eu tô tomando um café aqui. Eu vejo você tomar esse café aí. Preciso de um café essa hora da tarde. Eu acho que eu vou buscar um também, mas não dá tempo. Quem está chegando? Que eu não estou vendo. Chegou Onofre. Etiane, Maria. Onofre, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom. Entrando todo mundo junto. Chegou na hora. Cadê o Vilmar? Vilmar vem, né? Hoje. Com certeza. Deve estar chegando. Tá pegando um trânsito aí na... condicionamento no virtual. Na CTG. Não achou vaga. Gente, mas esse negócio de reunião virtual, assim... às vezes você tá fazendo as atividades em casa, às vezes você pode se atrasar também. Às vezes você se enrola em casa, né? A gente acha que pelo fato de estar em casa vai estar pontual, às vezes acontece várias coisas em casa também. Aí tem que tomar banho para ir para a reunião. Mas às vezes você está numa atividade achando, rapidinho eu chego, né? Quando você vê, passou a hora. Passou. Bom, já são 18h31, né? Acho que a gente pode começar aqui com a leitura da página inicial. Olha o Vilmar aí, a gente falando dele, ele chegou. Bem-vindo, Vilmar. Tudo bom aí, Vilmar? Boa noite. Bom, gente, então eu vou fazer a leitura aqui do livro Pai Nosso. Vou abrir uma página aqui, sempre gosto de abrir ao acaso, tradicionalmente. Então, é o capítulo 109, que trata aqui 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 19. Pedi, buscai, batei.
estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Bom, essa passagem aqui, ela me lembrou de uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Para quem não sabe, eu trabalho com consultoria para concurso público, dando coach e tal, e eu falo, cara, você está me pagando, me usa, pergunta, tira dúvida, eu estou aqui para te ajudar, né? Então você precisa me usar. Então, da mesma forma que essa passagem me remeteu a isso, no sentido de que a espiritualidade está lá, os espíritos amigos estão ali, né? A gente está numa batalha que, durante a nossa encarnação, que não é fácil, né? Os próprios espíritos colocam para a gente aqui as dificuldades que nós vamos enfrentar nessa batalha, e a gente pode sim contar com o apoio da espiritualidade maior, dos espíritos superiores, daqueles irmãos que estão ali nos apoiando. Então, pedir, buscar e achareis é uma passagem que me remeteu muito à ajuda que nós temos, tanto dos irmãos encarnados que estão ao nosso lado, como principalmente dos espíritos desencarnados das esferas superiores que estão aqui para nos ajudar nessa caminhada que não é simples. Tá? Então, queria pedir... Regina, você pode fazer a prece para a gente? Posso. Então, Senhor, estamos aqui para pedir que nos ajude a tirar proveito dessa oportunidade de estudar o processo reencarnatório, onde que nós identificamos a sua bondade infinita, a sua justiça infinita. Então, Senhor, nós também agradecemos por essa oportunidade e louvamos o seu amor por nós, reconhecemos a nossa pequenez e que possamos aproveitar o estímulo da lei do progresso para que os conhecimentos possam nos proporcionar meios de nos conhecermos melhor e de aproveitarmos a encarnação que estamos estudando, que estamos reconhecendo nela a sua bondade e o seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então, boa noite aí novamente para aqueles que chegaram aí depois, para quem chegou antes, enfim, né, para todo mundo que está aí reunido aqui para essa nossa reunião de hoje. Na verdade, hoje vai ser o nosso último roteiro relativo a o módulo 6 de reencarnação.
Então, nós já falamos sobre os fundamentos e finalidades da reencarnação, provas da reencarnação, retorno à vida corporal, planejamento reencarnatório, união da alma ao corpo, infância. E hoje nós vamos falar sobre o último tópico, que é tão importante quanto todos os outros, que é o esquecimento do passado. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria perguntar para vocês, para a turma, né, para quem se sentir à vontade. Quer dizer, todos nós vivemos situações aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, situações nas quais, às vezes, as pessoas fazem coisas que nos magoam, que nos deixam chateados, ou coisas legais também, né? Ou, pelo contrário, pode ser que nós façamos coisas bastante desagradáveis para o nosso próximo. Aí eu pergunto para vocês, como é que fica a nossa convivência com essas pessoas com as quais a gente tem dificuldade, uma dificuldade clara e sabida, com a qual a gente já magoou, né? Pessoas para as quais a gente já fez mal ou que fizeram mal para nós, enfim. Como é que fica essa convivência? É fácil, é difícil, não muda nada? Como é que fica? Eu acho que depende de cada um, né? No meu caso, eu tinha uma relação com a minha chefe bastante estressante, né? Então, depois de um tempo, inclusive, eu acho que depois eu comecei a participar das nossas reuniões, né? Aí eu fiquei pensando, eu sempre pensava, eu sempre batia de frente, aí aí eu comecei a pensar, né? Assim, meio que refletir, eu pensava assim, não adianta, ela vai ser sempre assim, né? Então, assim, se alguém tem que mudar, esse alguém teria que ser eu. Aí foi o que aconteceu. Então, a partir daí, comecei a me sentir mais leve. Então, eu acho que esse tipo assim, de conflitos, né? Então, eu acho que depende muito da gente. É isso. Então, essa relação difícil, quer dizer, influenciava ali naturalmente na sua postura, no trabalho, né? Enfim, no seu dia a dia, não era algo que passava batido, né? Tinha uma determinada influência. Você concorda comigo? Sim, sim, é isso mesmo. Quero ouvir outras pessoas aí, gente. Fala comigo, conversa comigo aí. Não me deixa falando sozinho, não. Vilmar, é fácil? Fala para mim, essa convivência no dia a dia, em sociedade, com os nossos familiares, quando a gente tem pessoas... Gente, todo mundo aqui, né? Ninguém é santo. Todo mundo tem algum desafeto, sei lá, não gosto dessa pessoa, meu santo não bate com ela. Como é que é isso? É complicado, porque todos nós passamos por esse problema, temos essas dificuldades. Isso é ocasionado pelo nosso processo evolutivo, que é diferenciado, né? Estamos vibrando de maneira diferentes, e esses atritos, essa discordância, às vezes, de pensamento, de opiniões, elas estão ocorrendo constantemente, né? Eu, de vez em quando, estou discutindo com Regina, lá na ASFA, nós temos os trabalhos nossos lá na ASFA, de vez em quando a gente fica discutindo, discordando, né? Não aceitando a opinião do outro. E em casa, com os familiares, isso acontece também, né? No meu trabalho aconteceu muito. E isso gera uma espécie de mal-estar, porque quando você discorda de alguém, dependendo da maneira como você discorda, da maneira como você vê o outro, você trata o outro, o teu padrão vibratório, ele muda. E isso vai ocasionar um certo desconforto, né? Às vezes de um arrependimento, puxa, não devia ter falado isso com fulano, acho que eu fui rude demais, eu fui descortês, né? Devia ter sido mais amigo. Então, o bom é que a gente possa estar sempre alerta para a aceitação do outro, né? O bom seria se a gente pudesse aceitar a todos do jeito que as pessoas estão, né? E a partir dessa aceitação,
você começa a criar um vínculo amoroso com essa pessoa. Porque essa pessoa, embora tendo os defeitos, no caso aí do Onofre, a chefe lá, né? Onofre, se você aceita a sua chefe do jeito que ela está, você vai ter muito mais condições de poder chegar junto dela, ou fazer alguma correção fraterna com ela, ou seja, você vai fazer uma conquista, né? Se você não aceita, você cria uma barreira. E depois que essa barreira é criada, você não consegue, é mais difícil para você chegar junto, né? E aquelas pessoas antipáticas, aquelas pessoas que você não combina muito bem com ela, né? Mas todos nós somos assim, diferentes, tá? E a vida só se tornará bela a partir do momento que a gente aceitar todo mundo, do jeito que eles estão, e começar a trabalhar no sentido de tornar o mundo melhor. Verdade. Regina, fala, por favor. Então, eu vejo como indispensável a gente conviver com pessoas que não pensam como a gente, que não faz parte da lei de Deus, a lei de sociedade. Nessa convivência com a diversidade que a gente prova que aprendeu a lei do amor, que a gente prova que aprendeu a respeitar. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso me mudar, como fez o Onofre. Ele não pode obrigar a chefe dele a agir de maneira diferente, mas ele mudou ele e harmonizou. Então, é um exercício que nós estamos aqui para isso, faz parte da reencarnação, como a gente viu no planejamento reencarnatório. É a oportunidade de exercitar e de provar que aprendeu. O próprio Cristo, nosso modelo, ele não escolheu só quem que gostava dele, ele sabia de tudo, ele sabia de quem ia negar, de quem ia trair, ele procurava a convivência com as pessoas consideradas pecadoras, né, os cobradores de impostos, prostituta, todos eles, ele não rejeitou ninguém, ele conviveu com todo mundo. Então, é o nosso modelo. Obrigada. Gente, por que eu estou fazendo, por que eu estou falando sobre isso? Né? Claro que aqui nós estamos nos referindo a situações comezinhas, situações do dia a dia, situações de divergências de opinião, de comportamento, que às vezes nos causam transtornos e que naturalmente influenciam no nosso comportamento. Quando eu chego num ambiente no qual tem uma pessoa que eu tenho dificuldade, como o próprio Vilmar falou, meu padrão vibratório muda, a minha forma de me comportar muda, né? Vai influenciar diretamente na minha postura, né? Agora, podemos ampliar essa análise e pensar em situações muito maiores, males muito maiores, que pessoas podem fazer para outras pessoas, né? E com as quais a gente vê todos os dias na televisão, nos jornais, né? São assassinatos, estupros, mortes, enfim, abortos, das situações das mais diversas que ocorrem e que causam dor, mágoa, constrangimento, angústia, ansiedade, né? E vamos lá, somos espíritos imortais, vamos nos encontrar nas mais diversas encarnações. E a possibilidade que nós temos como espíritos imortais de reencarnar sucessivamente visa com que atinjamos um padrão, um nível evolutivo para que atinjamos a perfeição. Mas durante essa caminhada, nós vamos ter que reajustar, vamos ter que retificar, reajustar determinados comportamentos e determinadas posturas que tivemos com outras pessoas durante as nossas mais diversas encarnações. E a fim de auxiliar, de ajudar esse processo, Deus nos concedeu a possibilidade de esquecermos aquilo que vivemos nas vidas anteriores, tá? Esse esquecimento, ele se refere à sua vida atual. Quer dizer, você vai estar encarnado agora e você vai esquecer aquilo que você viveu em vidas anteriores. Na verdade, eu acho até que o esquecimento não seria
a melhor palavra, né? Eu acredito que tudo isso que a gente viveu fica latente, fica ali dentro do nosso inconsciente, fica no nosso perispírito, mas nós não nos lembramos daquilo que vivemos em vidas anteriores durante a nossa vida encarnada, ok? Então, iniciou ali o processo de, igual nós falamos em aulas anteriores, iniciou o processo de conexão do espírito com o feto e o desenvolvimento do feto, até mais ou menos ali os 7 anos do espírito encarnado, está se completando o processo de encarnação do espírito. Como esse processo ainda está acontecendo, é muito comum que durante esse período, até os 7 anos, a criança ainda tenha algumas lembranças de situações nas quais ela viveu em encarnações pretéritas. Tá? Mas a partir do momento que essa encarnação se completa, ele passa a ter um esquecimento quase que total daquilo que viveu em experiências anteriores. Tá? Algumas vezes pode ocorrer do espírito ter determinadas lembranças pontuais, tá, de coisas que ele viveu em vidas anteriores. Mas isso sempre vai acontecer, em geral, de forma controlada pela espiritualidade, quando for necessário para aquele espírito suplantar, ultrapassar determinada situação. Não é a regra, essa é uma exceção, né? Tanto que nós, espíritas, não recomendamos, em geral, né, pessoas que procurem terapias de regressão de memória por pura curiosidade, a fim de saber o que cargos ocupou, que posições ocupou em encarnações anteriores, sendo que aquilo não vai agregar em nada para a encarnação presente. Porque se fosse agregar, naturalmente a espiritualidade permitiria que lembrássemos daquilo que vivemos em encarnações anteriores. Então, quando eu falei anteriormente aqui sobre a nossa vida de relação e sobre as diversas experiências que a gente tem, dificuldade de relacionamento, bom, vamos pensar em nós aqui, planeta Terra, planeta de provas e expiações, nós, espíritos imperfeitos, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, espíritos orgulhosos, espíritos vaidosos. Gente, qualquer coisinha que alguém faz pra gente, a gente fica com raiva, fica milindrado, fica chateado, né? Pelo menos no sábado, na hora da reunião, nós somos bonzinhos, todo mundo tá mais animado, tá com uma aura melhor, com uma vibração melhor. Mas, por vezes, na nossa vida aí, no nosso dia a dia, a gente acaba se deixando levar, né? E nem sempre os relacionamentos ocorrem da melhor forma, né? E a gente sabe que essas dificuldades, males que outros fizeram para nós, dificultam o nosso relacionamento. Então, a partir do momento em que Deus permite que nós, por exemplo, eu vou nascer dentro do meu planejamento reencarnatório, está previsto que eu vou reencarnar com o Vilmar. O Vilmar vai ser meu pai naquela minha encarnação. Mas o Vilmar, numa vida anterior, ele me matou, né? Então, gente, ninguém lida com uma morte ou com assassinato, né? Ele me matou, que legal, né? Principalmente no nosso atual estágio. Ninguém é quem de Jesus, né? Jesus foi morto e ama todo mundo. Mas Jesus já era um espírito evoluído, já era um espírito perfeito. Nós não, nós ainda somos espíritos bem perfeitos, bastante orgulhosos, bastante vaidosos. Então, Vilmar me matou, eu tenho raiva dele pra caramba, né? Aí, nasci na família dele, lembrando que ele me matou. Será que o meu relacionamento com ele seria tão bom quanto se eu não lembrasse dos males que ele me fez? Então, a partir do momento em que nós esquecemos, isso vai facilitar nesse processo. Claro que nós sempre teremos a sensação do que aconteceu em vidas anteriores, né? Então, por vezes, a gente nutre determinados sentimentos negativos por outras pessoas, a gente não sabe, né, assim, objetivamente o porquê isso acontece. O santo não bate com aquela pessoa, né, eu não me dou muito bem com ela, tal, não sei muito bem porquê, mas talvez, pode ser que realmente seja alguma situação que tenha ocorrido, né? Às vezes é muito comum a gente ver nas famílias, né, sei lá, 2, 3 filhos, né, às vezes a mãe se dá bem com 2 e tem uma situação mais tensa com o terceiro filho, né? Os relacionamentos acabam sendo difíceis.
isso vai ser sempre relacionado a algo ruim que aconteceu em vidas anteriores? Não. Pode ser uma dificuldade que foi criada naquele momento, naquela encarnação, né? Nem tudo vai estar relacionado a algo que aconteceu a vidas anteriores. Mas o mais importante é que tenhamos essa consciência de que o esquecimento ele vem para nos ajudar, né? Esse esquecimento ele não é um obstáculo, né? Porque existe uma determinada linha que acredita que se eu me lembrasse seria mais fácil, né, para eu suplantar as minhas faltas. Mas, em geral, as nossas faltas estão relacionadas às outras pessoas, né? Não sou eu sozinho que vou me retificar, né? Eu vou estar numa vida de convivência, numa vida de relação. Então, eu vou precisar lidar com pessoas com as quais eu tive dificuldade, né? Então, naturalmente, a espiritualidade superior entende que é mais fácil que eu não me recorde das coisas que aconteceram, porque isso pode despertar sentimentos muito negativos, de angústia, né, de ansiedade. Pô, se alguém me fez um mal numa vida anterior, por que ela não pode fazer de novo? Será que ela realmente mudou? Né? Ou também situações positivas que possam acontecer, né, também, em geral, a gente vai ter a sensação positiva, né, de alguém que a gente gosta, que a gente ama muito. Então, por mais que nós não lembremos do que aconteceu, nós temos as sensações, por meio dos sentimentos, por meio das sensações espirituais, do que aconteceu no relacionamento, né, com cada espírito, com cada um, de acordo com aquele sentimento que a gente vai nutrindo, né? Então, não é necessário que eu queira saber quais foram os males que eu fiz, se aquilo não vai ser útil nenhum para mim naquela encarnação. Eu matei, eu roubei, eu fiz, aconteci, fui egoísta, fui vaidoso, fui orgulhoso, né? Saber isso, em geral, não vai me ajudar, porque as provas e as expiações que eu vivo na minha vida atual já são um reflexo daquilo que eu vivi no passado. Se nós estamos imersos na lei de causa e efeito, sabemos que Deus é justo e tudo pelo qual nós passamos não ocorre de forma não ocorre sem finalidade, não ocorre sem ter uma causa, né? Então é importante a gente atentar para esse ponto, que o esquecimento ele não é ele não é um obstáculo, mas sim um auxílio. Ele é tipo uma ferramenta que vai auxiliar o espírito durante a sua encarnação, né? Agora, naturalmente, pode acontecer em algumas situações que seja necessário que o espírito lembre aquilo que aconteceu em vidas anteriores, tá? Mas isso aí, como eu já falei para vocês, não é a regra, né? Isso não é a regra. Se fosse a regra, todo mundo ia lembrar, né, do que aconteceu, mas a exceção é a lembrança em casos, em relacionamentos nos quais aqueles espíritos não conseguem suplantar, ultrapassar, né, determinada dificuldade. E o que vai estar claro para a gente, o que vai revelar aquilo que eu fiz no passado, são as vicissitudes, são as provas que eu vivo hoje. Aquilo que eu vivo hoje vai demonstrar objetivamente aquilo que eu fiz no passado, tá? Gente, estou falando muito aqui, vocês podem me interromper e falar o que vocês quiserem, tá, sobre esse tema. Bom, a gente vai falar também dentro desse tema sobre as questões do Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem aqui no capítulo... Qual capítulo? Não estou achando o capítulo. O capítulo da volta do espírito à vida corporal, a partir da questão 392, que trata do esquecimento do passado. E aí, Kardec pergunta aqui aos espíritos, né, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Gente, então Deus nos coloca meio que ele no 0 a 0, né? Você vai entrar aqui, vai encarnar na família X, né? Pessoas que, em geral, você já teve algum tipo de relacionamento e com as quais
pode ser que você precise reajustar algumas situações, e em geral, sim, você está ali para fazer esse reajuste, principalmente nós aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações. Então, nós somos colocados ali, isso aí vai nos auxiliar, né? Bom, aí a pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Quer dizer, eu não estou lembrando aquilo que aconteceu. Como é que eu vou ser responsável por resgatar aquilo? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tempo de ocasionar. Então, quer dizer, na pergunta que ele está dizendo, bom, será que se ele não se lembrasse do que ele viveu anteriormente, isso não seria uma ferramenta, não iria ajudá-lo? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E os espíritos respondem, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Gente, naturalmente que as conquistas do espírito, elas não serão abandonadas. Ele não vai esquecer das suas conquistas. Ele continua tendo aquelas conquistas morais, de caráter e de personalidade disponíveis ali na sua vida. Então, se numa encarnação anterior ele galgou determinados passos, se ele cresceu, se ele evoluiu, aqueles atributos vão continuar disponíveis. Ele não vai esquecer disso, né? Se numa encarnação anterior eu não sou mais egoísta. E na outra encarnação ele esqueceu de tudo, não significa que ele não vai voltar a ser egoísta. Não, isso não acontece. As nossas conquistas continuam à nossa disposição, né? Então, aí os espíritos continuam respondendo. Quando o espírito volta à vida anterior, quer dizer, a vida espírita, quando ele desencarna, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, no momento que eu morrer, que o meu corpo morrer e o meu espírito retornar à espiritualidade, lembra aquela história, aquela alegoria que a gente faz muito aí sobre o filme da sua vida? Você vai ver o filme da sua vida ali rapidamente e vai lembrar da sua vida ali num todo, né? Relacionada com tudo que aconteceu em encarnações anteriores. Claro que esse grau de lembrança vai depender também do nível evolutivo do espírito, né, do que ele caminhou. Ele sempre vai se lembrar, mas a velocidade com que isso vai acontecer vai depender do estágio de adiantamento daquele espírito. Então, os espíritos continuam. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, tudo aquilo que talvez ele achasse injusto na encarnação dele, os espíritos lá na espiritualidade vão mostrar, isso aqui aconteceu porque em tal momento você fez isso, isso, isso. Então, a lei de causa e efeito, ela aconteceu aqui, né? E aí, o objetivo da espiritualidade é que o espírito compreenda e entenda o motivo dele ter passado por determinadas situações, né? Escolhe, então, provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa nova existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas. Então, beleza, ele aqui teve consciência de que eu passei por determinadas situações na minha encarnação que tiveram origem em atos meus em encarnações anteriores ou até mesmo nessa encarnação. Eu consegui ultrapassar, consegui atingir meu objetivo? Sim. Consegui? Não. Então, vou buscar provas semelhantes àquelas que eu fracassei para que agora eu possa ser bem-sucedido. E vou, então, pedir o apoio ali dos amigos espirituais, né? Então, a gente passa, e a gente vai se recordar aqui quando falamos da reencarnação do Segismundo, né? Então, o Segismundo estava muito arrependido ainda, estava muito arrependido
dos males que ele tinha cometido, ele tinha consciência real dos males que ele tinha feito, e ele estava disposto a reparar, apesar de, naquele momento próximo à reencarnação, ele ainda estar com muito medo de errar, de vacilar novamente. Então, é normal, claro, né, gente? O fato de a gente desencarnar, o espírito não muda, a gente continuamos sendo as mesmas pessoas. Então, ele estava preocupado com como seria a encarnação dele, mas ele estava ali disposto a passar por aquelas provas novamente, com aquela família, com aquelas pessoas que ele tinha feito mal. Tem uma pergunta aí da Vera Regina Machado no chat. Dá uma olhada aí, por favor. Beleza. Eu vou terminar essa pergunta aqui. Eu olho a pergunta dela aqui só para a gente não perder esse raciocínio. Bom, beleza. Tendes essa intuição no pensamento, os espíritos não estão respondendo, né? No desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados. Então, vamos voltar aqui em outro aspecto. Lei de Deus, ou lei natural. O espírito, quando ele é criado, ele tem a lei de Deus inscrita na sua consciência, tá? Então, a lei de Deus está lá. Eu gosto muito de usar essa analogia de que ela está lá cobertinha com um véu. Na medida que nós vamos caminhando, evoluindo, encarnando, vivendo experiências, esse véu da lei de Deus, ele vai sendo retirado, e a lei de Deus vai ficando cada vez mais clara. Ela sempre esteve lá, né? Esse instinto do bem e do mal sempre esteve lá, mas cada vez mais, a cada experiência, a cada vivência, a cada aprendizado, ela vai ficando mais clara. Então, aqueles erros que eu cometi em encarnações anteriores, por mais que eu tenha errado, eles vão servir de aprendizado para, olha, não faça de novo. Então, provavelmente, você não vai se lembrar, né, pelo que nós estamos falando aqui, do que você viveu, mas a voz da sua consciência, a lei de Deus que já foi descoberta ali, ela vai te apontar, né, olha, você já vacilou nisso aqui, vai vacilar de novo? Vai perder sua encarnação de novo? Então, a nossa consciência, que está refletindo a lei de Deus, está nos avisando para não cairmos novamente em tentação, né? Tanto a nossa consciência, quanto a lei de Deus, quanto os amigos espirituais. E aí Kardec faz um comentário, né? Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a vida encarnada, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, que era o que ele estava falando. A gente sempre vai ter a intuição do que nós já vivemos. E conseguiremos interpretar isso principalmente pelas situações que nós passamos na vida presente, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não errar novamente. Tá? Deixa eu ver que a Vera perguntou aqui, se for necessário, pode acontecer sonho que você lembre de algo da encarnação passada, com o objetivo de ajudar determinada relação conflitante? Sim, isso pode sim acontecer. Tá? Aí cabe a nossa interpretação de acordo com o que a gente está vivendo. Né? A gente vai até falar sobre isso aqui numa das perguntas, mas os espíritos falam sobre isso, né, que sim, pode acontecer, né, de num determinado momento nós temos uma lembrança que pode ser por sonho, né, pode ser por um amigo espiritual que vem soprar ali no nosso ouvido, né, como também pode ser que a gente tenha um determinado sonho que diga alguma coisa que não tenha nada a ver com a encarnação anterior, pode ser somente um sonho, né, não necessariamente vai ser, mas sim, respondendo objetivamente, pode ser que sim, que por sonho nós tenhamos determinadas intuições, e, em geral, é o momento no qual o espírito está em desdobramento, né, e se nós estivermos numa sintonia boa, né, passando talvez por um momento difícil, naturalmente os espíritos não nos abandonam e vão nos orientar, né, dentro das nossas necessidades.
tudo bem, Vera? Tranquilo? Não sei se está respondido. Oi, Júnior. Sim. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tem uma 2 semanas que eu estava assistindo uma live, eu não vou lembrar o nome das pessoas, estava live. Era um rapaz bem jovem, uns 28 anos, e é ele que fez a fala, né? E aí, quando ele falou um pouco dessa questão do recordar, né, ele apontou alguns caminhos na fala dele, que são caminhos que podem nos ajudar não a ter essa lembrança no sentido da coisa da vaidade, da coisa do desejo do ego, né? Mas no sentido de você se aproximar e dessas lembranças para você realmente ter sucesso na sua vida aqui. E aí ele trazia lá algumas coisas, e uma delas que ele falou é que a meditação seria um dos caminhos, porque, na verdade, quando você medita, você se aproxima muito de você mesmo, né? E eu acho que a grande questão é esse contato, né? Eu acho que quando nós conseguimos entrar em contato com nós mesmos, e através desse contato com nós mesmos, tentarmos nos aproximar dessa centelha divina que existe em nós, que é o que nos aproxima de Deus e do que nós programamos, eu acho que é um caminho no sentido da gente executar bem aquilo que nós planejamos. E aí ele trazia que, além da meditação, outras questões que podem nos conduzir nesse caminho seria a prática do bem, da caridade, o estudo, desculpa, as leituras, e esses seriam caminhos que nós podemos, sim, entrar em contato com essas memórias que estão ali armazenadas em algum lugar no nosso espírito, mas que, por as razões apostas aqui, a gente não precisa entrar. Sim, são ferramentas importantes, né? Porque a meditação, ela auxilia no processo de autoconhecimento do espírito, né? E o autoconhecimento vai ter uma influência direta no nosso processo de reforma íntima, que é o nosso objetivo aqui como espíritos encarnados. Então, a meditação, sim, é uma ferramenta excelente. É algo que eu gostaria de agregar na minha vida, ainda não consegui, mas que eu acho que, assim, tenho certeza que é bastante importante para a gente se aproximar e nos conhecermos melhor, né? Vai ser muito importante esse processo. E a partir do momento que a gente se conhece, sim, nós vamos estar nos aproximando do que nós vivemos em encarnações anteriores, porque o que nós vivemos em encarnações anteriores tem influência direta no que nós somos hoje. Nós somos o resultado, nós somos o produto daquilo que vivemos, né, das nossas experiências no passado. Tá? Inclusive, ele traz isso, acho que você vai falar lá na frente, na questão 399, né? Quando ele fala que depura-nos, quando ele diz, bastará que se estude a si mesmo. Né? Ele traz que o homem não conhece os atos que praticou em seus existentes pretéritos, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas que se tornou culpado, né? Bastará que se estude a si mesmo. Eu acho que é um caminho maravilhoso, o autoconhecimento, sem dúvida, a meditação é uma ponta importante. Com certeza, exatamente. A gente vai chegar lá na 399 e a gente vai poder falar um pouco mais sobre ela. Desculpa ter adiantado um pouquinho. Tudo bem, está tudo envolvido, tudo dentro do mesmo tema, né? Aí na pergunta 394, Kardec pergunta aqui para os espíritos. Nos mundos mais elevados do que a Terra, mais evoluídos que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós, quer dizer, os espíritos superiores estão num planeta onde eles não têm as mesmas necessidades físicas, doenças, problemas que nós passamos hoje. Será que eles têm consciência de que eles são mais felizes do que alguém que está aqui no planeta Terra, sofrendo isso tudo? E aí continua a pergunta. Relativa em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Né? Então, ela é relativa, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram um estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso do nosso. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam a amarga vida.
Pergunta, então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados das existências inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? Quer dizer, os espíritos dos planetas mais evoluídos, que também não se lembram das vidas anteriores, será que eles também eles podem não se considerar tão infelizes quanto nós, porque eles não têm uma base de comparação, porque eles não estão se lembrando, né, do passado? E aí os espíritos respondem, cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então, olha que interessante, tem já em planetas evoluídos, os espíritos mais evoluídos, eles guardam, sim, uma lembrança das suas existências passadas. Esses compreendes podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesmo de não se recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, ele responde aqui, né, que sim, tem planetas nos quais, bem mais evoluídos, que os espíritos já vão ter uma lembrança clara daquilo que viveram em encarnações anteriores, mas tem outros planetas mais evoluídos que o nosso, mas onde os espíritos ainda não se recordam do que viveram em encarnações anteriores, então eles não têm uma base de comparação, então talvez se sintam também tão infelizes quanto nós, talvez nos sintamos aqui no planeta Terra. Aí tem um comentário grande aqui do Kardec, que ele fala o seguinte: no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, foram tristes, foram ruins, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando recordá-las, já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria a infelicidade presente. Quer dizer, Kardec fala aqui o seguinte, num planeta mais evoluído, num planeta perfeito, a lembrança de situações que os espíritos viveram não traria uma recordação negativa para eles, mas sim foram passagens do seu progresso, né? Enfim, quando ficaram para trás. Mas que, sei lá, aí ele questiona, em mundos inferiores, que talvez você já esteja vivendo uma situação negativa ou ruim, a lembrança desse passado poderia agravar essa infelicidade, né? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito, que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Então, se a gente acredita que Deus é perfeito, que Deus é justo, a gente compreende, entende e aceita que esse esquecimento, né, tendo a sua origem divina, é sim o melhor caminho para a nossa encarnação ser bem-sucedida, né? Gravíssimos inconvenientes teria nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Então, temos ali a voz da consciência, a lei de Deus, que vai estar proporcional ali, clara, vai estar um pouco mais clara para a gente, na medida das encarnações que nós vamos vivendo, e os nossos sentimentos, os nossos pendores instintivos, a nossa programação natural, né? Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Então, quer dizer, vou me recordar do meu, né, só que eu não vivi uma vida sozinho, né? Eu não vivi no mundo eu sozinho. Então, se eu lembrar das minhas encarnações anteriores, eu vou lembrar também daquelas pessoas que estavam ao meu redor vivendo, né? E talvez eu me recorde de situações péssimas, ruins, né, que nos decepcionem, né? Imagina você, né, dentro do seu casamento, lembra que seu esposo te traiu numa encarnação anterior, quando ele também era seu esposo. Será que você
esposa, ela saberia lidar com essa situação? Será que você, marido, né, lembrou ali que sua esposa te traiu numa encarnação anterior e nessa ela veio sua esposa de novo? Será que você, né, caramba, agora eu estou desconfiado que ela me traiu na vida anterior, vai me trair nessa de novo? Né? Será que isso não aconteceria? Será que não influenciaria? Né? E eu acredito, nós nos conhecendo e sabendo da essência do ser humano, com certeza isso teria uma influência na maneira como a gente lida com as nossas relações. Né? Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Então, pô, os espíritos já atingiram um patamar lá. Gente, é igual aquela pessoa que hoje aqui no planeta, né? Vamos guardar as devidas proporções. Aquela pessoa que passou extrema dificuldade, né, na vida, que nasceu num lar pobre, sofreu, apanhou, aconteceu um monte de coisa ruim, mas no final mas chega lá na vida na adulta, ela venceu, tem um bom emprego, uma família linda, tá com dinheiro, não sei o que lá, ela fala assim, ela olha para trás e fala assim, poxa, realmente tudo aquilo que eu vivi foi importante, olha aonde eu cheguei, né? Então, da mesma forma que ele fala os espíritos não veem, né? Os espíritos superiores não veem essa recordação de momentos talvez ruins como algo que vá atrapalhar, né, a sua encarnação, o seu momento atual, né? Bom, aí a pergunta 395. Gente, se tiverem questões aí, por favor, podem me interromper, fiquem à vontade, tá? Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Quer dizer, pode acontecer, né? Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, quer dizer, nem sempre podemos ter revelações sobre... Pode ser que em alguns momentos tenhamos. E aí volta na pergunta da Vera aqui, né, que pode acontecer por sonho, né, eu posso ter uma revelação mediúnica, espiritual, né, e naturalmente as provas, o que eu passo pela minha vida já me traz uma sensação do que foi que eu vivi, né? Então pode ser que em algum momento sim, mas não é a regra não é essa lembrança, né? E até eu queria saber de vocês, né, na vida atual de vocês acreditam que se tivessem acesso ao que viveram no passado, isso seria, a vida de vocês atual seria diferente para melhor? O que vocês acham? Eu acho que é difícil a gente viver com as culpas que a gente tem nessa vida, só dessa vida. Imagina se a gente lembrasse as culpas de todas as outras existências, né? Todas as nossas falhas das outras existências. Acho que é melhor esquecer mesmo. Legal, verdade, né? Às vezes coisas que a gente faz nessa vida aqui já causam, já tem um peso, né? Essas a gente não esquece. Quem somos nós para questionar a providência divina, né? Exatamente. Mas quem acha que... Não, eu acho que seria positivo me lembrar. Tem alguém que acha que seria positivo? Ajudaria na encarnação atual? Porque eu penso o seguinte, aí eu vou trazer meu pensamento, né? Vamos pensar no nosso atual estágio evolutivo. Porque você pode até falar assim, poxa, mas pode ser que na minha vida anterior eu tenha tido muitas coisas positivas que seriam boas eu me lembrar. Sim, pode acontecer. Mas eu tenho certeza que, quer dizer, no nosso atual estágio evolutivo aqui, planeta Terra, espíritos imperfeitos, né, vivendo num planeta de provas e expiações, com certeza as nossas lembranças de encarnações anteriores não são as melhores, né, não são das melhores experiências. Então, eu vou muito aí acho que a colocação do Gabriel foi muito feliz aí nesse sentido, né? Mas... A Vera falou que... Nós temos... Tô vendo aqui. O chat estou conseguindo ver. Creio que depende do nosso grau de evolução, poderia ajudar, né? Como os espíritos estão colocando para a gente aqui. Em geral, nós, espíritos imperfeitos, vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas pode ser que em alguns casos pontuais seja interessante que o espírito relembre determinada situação.
E aí isso vai ser permitido pela espiritualidade, mas não é a regra. Não é a regra. A regra é o esquecimento. A regra geral é esquecer vai ser melhor. Confia e segue, tá? Agora, pode ser que numa determinada situação, né, enfim, da caminhada evolutiva seja importante. E aí, nesse caso, os espíritos vão atuar para que isso ocorra, tá? Mas, em geral, o esquecimento vai ocorrer, tá? Olhando por um lado mais otimista aí, a gente poderia até ajudar, sim, se você perceber que você evoluiu, mesmo que seja em um grau pequeno, menor, mas você perceber que você passou de uma fase, né, como se fosse um jogo da vida, que você passou de uma fase, talvez também seria edificante. Entendi. Você fazer essa comparação com a minha, fazer uma comparação com a minha vida anterior. Será que eu evolui, que eu não evolui? Mas aí, né, pode ser que eu não tenha evoluído, né? E pode ser que eu tenha vivido um momento muito ruim e não tenha reparado nisso nessa encarnação anterior. Pode ser que eu não tenha estabilizado, né? Não sei, eu vejo que pelo nosso atual estágio evolutivo nós não teremos assim as melhores lembranças pelo lugar que a gente está e pelos relatos espirituais da condição espiritual dos espíritos que estão encarnados aqui no planeta Terra. Essa variação vai acontecer quando a gente desencarnar. Então, Sim. como espírito errante, nós vamos avaliar o que foi planejado e o que nós conseguimos realizar. Quem sabe a gente consegue dizer que é um espírito completista, como o André Luiz aprendeu lá. Aquele que conseguiu realizar o que estava planejado. Então, evoluiu, porque realizou o que planejou. Mas, dentro do nosso nível evolutivo, realmente a gente não conseguiu fazer grande coisa. A gente ainda está caminhando devagarzinho, né? Regina, acho que é bem legal isso que você falou, até me trouxe aqui um pensamento, porque quando você está na escola, né, na hora quando você vai fazer a prova, o dia da prova, não é a hora que você vai fazer o balanço, né, da sua evolução escolar. Então, se você está lá quatro bimestres durante o ano, né, ao final de cada bimestre, comparando com o outro, você vai conseguir saber se você evoluiu ou não, né? Então, não é na hora da prova. Então, aqui, a gente está aqui no planeta Terra, é a hora da nossa prova, porque a nossa vida real é a vida espiritual. Então, o momento desse balanço, talvez, né, eu vejo que não é aqui durante esse período, né? Que o mais importante é a gente estar aproveitando as nossas experiências, oportunidades, tudo aquilo que se apresenta para nós, considerando que a gente está imerso aí na lei de amor, na lei de justiça divina e confiar, né, que aquilo realmente é o melhor para a nossa encarnação, né? E lembrando o que disse, acho que foi a Aglaé, né, da palestra que ela assistiu, eu acredito que foi Arthur Valadares que deve ter falado isso para ela, que realmente pelas nossas tendências... Isso mesmo, esse nome. É isso, né? Eu imaginei. Pelas nossas tendências instintivas, pela a maneira como a gente se comporta, como ele sugeriu essa análise, essa meditação para a gente se conhecer, a gente sabe, de repente eu fui uma rainha, porque eu sou orgulhosa, vaidosa, eu gosto de ser servida. Então, quem sabe eu fui uma rainha. Só que lembrar e saber hoje que eu fui uma rainha, como o Júnior tem dito, não vai me ajudar em nada, vai me atrapalhar. Então, o importante é esse conhecer, esse vai para dentro, esse conhecer o interior, porque o que foi, foi. Agora é o que eu fiz e o que eu estou fazendo agora com essas minhas deficiências e essas minhas aptidões para o bem e para o mal. Como é que eu lido com isso? Obrigada, Júnior. Vamos lá, então, vamos caminhar aqui na questão 396, que Kardec pergunta aqui para os espíritos. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há simples ilusão nisso? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação.
Então, nem sempre essa recordação de algo que a gente acredita que foi uma vida anterior vai ter relação real com aquilo que a gente viveu. Algumas vezes sim, outras não. Tá? Eu estou me lembrando do filme que eu sugeri para ler, para assistir. Quem não assistiu, eu sugiro que assista. É Minha Vida em Outras Vidas. Minha Vida em Outra Vida. Que ela realmente tinha esses lances e era uma coisa que realmente estava batendo na porta, que ela devia resgatar um problema do passado. E é uma história bem interessante, que ela está romanceada no filme, mas é fato real, de uma lembrança que foi comprovada. Muito, muito interessante. Bom, então a questão 397... nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Os espíritos respondem, sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Então, percebam que é diretamente o grau de lembrança é diretamente proporcional ao nível evolutivo do espírito. Então, com certeza, né, Jesus já estava num nível muito evoluído, ele se lembrava de tudo aquilo que ele já tinha vivido nas suas mais diversas encarnações. Né? Então, esse grau de lembrança, porque quanto mais evoluído eu for, menos agressiva essa lembrança vai se tornar para o espírito e vai ajudá-lo, vai auxiliá-lo. Então, ele vai olhar para esse passado de uma forma positiva e não algo que possa prejudicá-lo. Até porque nos planetas mais evoluídos, vamos pensar na Terra, planetas de regeneração, onde os espíritos onde o bem já começa ali a se igualar ao mal, já começa talvez a começar a se sobrepor ao mal. Né? Então, gradativamente, isso vai se tornar mais prejudicial, porque são espíritos mais evoluídos intelectualmente e moralmente, que vão saber lidar melhor com essa condição. Tá? Foi o que a Vera fez essa pergunta lá atrás, que realmente depende do grau evolutivo, né? Não tem motivo para ficar escondido, porque não vai atrapalhar, não é vergonhoso, não é constrangedor, então não tem motivo para não lembrar. Inclusive, a infância é mais curta, então, mas ele assume a sua identidade. Exato. Mas não na nossa condição atual aqui na Terra, né? Aqui na Terra, a regra não é essa, mas à medida que a gente está aqui na Terra, né, os espíritos são unânimes de dizer que nós aqui, a gente está bem no início da caminhada ainda, né? Ainda falta muito. Bom, 398... Kardec pergunta aqui, sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Então, quer dizer, aquelas minhas necessidades como espírito encarnado podem ter relação com as minhas necessidades ou com faltas que eu tenha cometido em encarnações anteriores? E aí os espíritos respondem, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Então, pode ser que durante o período desencarnado, o espírito ele também caminha, ele também evolui. Né? Então, ele fala, não, beleza, até pode ser que esses pendores instintivos, essas minhas necessidades instintivas, mais materiais aqui do planeta, tenham relação, sim, com faltas que eu cometi em vidas anteriores. Né? Mas eu tenho que levar em conta também o que eu posso ter evoluído durante o meu período desencarnado. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, pode ser que eu tenha dado um salto também durante o meu período desencarnado. Nós trabalhamos na espiritualidade, nós estudamos na espiritualidade, nós também mantemos o nosso processo evolutivo durante o período desencarnado. Tá? E aí a pergunta 398 se desdobra aqui na 398A, onde Kardec pergunta novamente, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? E aí os espíritos respondem, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Então, a gente sabe que o espírito ele não retrocede,
mas pode ser que não há determinado, pode ser que em encarnações anteriores ele ainda não tenha sido provado em determinados atributos. Então, não significa que, pelo fato dele não ter cometido determinadas faltas em encarnações anteriores, que ele não venha cometê-las numa encarnação subsequente. Tá? Pode ser que simplesmente ele esteja estacionado e ele ainda não tenha sido provado naquele atributo. Tá? Questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Então, ele pergunta aqui, vivemos num planeta de provas e expiações. Tá? Cada um de nós aqui vai ter determinadas provas e determinadas expiações. A natureza dessas provas e expiações vão ter relação direta com o que eu fiz em vidas passadas? Aí os espíritos respondem, muito a miúde isso é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Porque a gente tem até uma historinha meio clássica aí, né, que conta, né, de uma pessoa que tinha, numa determinada encarnação, né, cortado o braço de um outro, e numa encarnação subsequente ele também teria que perder um braço, né? Mas durante a sua vida encarnada ele foi uma pessoa que se melhorou, foi um trabalhador, né? Tinha consciência dos erros que tinha cometido, havia evoluído, mas ainda havia algo a ser expiado. Então ele conseguiu diminuir aquele débito. Então, ao invés de ele perder um braço, ele perdeu só um dedinho, né? Só um dedinho. Talvez a perda de um dedinho não seja a melhor exemplificação, não seja a melhor correspondência com o mal que ele tenha feito no passado, né? Então, tirar do braço de alguém é algo muito mais catastrófico, muito mais estrondoso, né? Mas por quê? Porque o espírito trabalhou, né? O fato de... Não existe lei de talião, não existe olho por olho, dente por dente, né? O espírito pode trabalhar, o espírito errou, ele tem todas as possibilidades de se redimir, né? Trabalhar, mitigar, minimizar aquilo que ele fez, né? E aí os espíritos costumam respondendo aqui, entretanto, não há que tirar as tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, acho que todos nós aqui, na nossa intimidade, sabemos quais são as nossas tendências, né? Sabemos quais são os nossos desejos, sabemos quais são aquilo que nos atrai, né? E eu estou falando aqui de vários sentidos, né? Positivos ou negativos. Todo mundo aqui sabe as suas más tendências e as suas boas tendências. Então, os espíritos respondem aqui, bom, com certeza as suas boas tendências ou as suas más tendências sinalizam melhor o seu passado do que as provas e expiações do que você vive hoje. Sim, as provas e expiações que eu vivo hoje podem, naturalmente, ser um reflexo daquilo que eu fiz no passado. Mas, como eles falam aqui, pode ser algo que diz respeito ao passado, mas também ao futuro. Né? Eu posso estar sendo provado num determinado atributo. Né? E aí tem um comentário dos espíritos aqui. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio for reduzido à condição de máquina. E ele continua aqui, esse comentário que é um pouco grande, ele continua aqui, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. A gente já está falando sobre isso.
todavia conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser revelados. Também já falamos sobre isso. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, aí você, lá, criança, vai fazer uma brincadeira dessas de evocação, né? Ah, eu vou fazer uma evocação aqui, uma brincadeira do copo, do compasso, sei lá qual brincadeira, né, que a pessoa vai fazer. E vai perguntar lá, o que eu fui numa vida anterior. Gente, nunca que vai vir um espírito ali numa brincadeira dessa para te revelar o que você fez no seu passado. Né? Nunca isso vai acontecer. O máximo vai aparecer um espírito brincalhão, né, para se locupletar com isso. As existências futuras, continua aqui o comentário, né, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Então não tem como eu revelar, na encarnação futura você vai ter tal vida, vai viver assim, assado, com tal família, porque depende das escolhas da encarnação atual. Né? O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, é o que a gente está falando aqui desde o início, né? O esquecimento, pelo contrário, ele vem, né, por Deus, pela presença divina, para nos auxiliar nesse processo. Né? O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, a gente pode sempre saber qual o gênero. Isso aqui, na verdade, é um resumo de tudo que a gente falou. Né? As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Quer dizer, para ver se a gente realmente evoluiu em determinados atributos. Né? Bom, essas perguntas aqui das 392 a 399 do Livro dos Espíritos, vocês podem ler depois com mais detalhe, né, quem quiser pegar depois em casa para fazer essa leitura, mas são as perguntas que tratam aqui do esquecimento. Então, acho que a gente falou basicamente aqui, bom, somos espíritos criados num determinado momento, vamos passar pelas mais diversas encarnações, não existe um número certo de encarnações e não existe um período certo entre as encarnações. Essas encarnações servem para que alcancemos a perfeição espiritual, e leia-se por perfeição espiritual a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual. Somos criados simples e ignorantes, vamos passar por diversas experiências, e o que vai nos auxiliar nesse processo é a lei de Deus que está escrito na nossa consciência, mas essa lei ela vai se descortinando na medida que nós vamos vivendo as mais diversas experiências. Experiências essas que vão descortinando essa lei que está na nossa consciência. E, como espírito simples e ignorante, vamos errar bastante, né? Vai acontecer enfim, infelizmente ou felizmente, às vezes fazermos escolhas erradas e vamos ter a oportunidade de reencarnar para expiar essas faltas, né? E a fim de nos auxiliar, Deus nos ajuda com um esquecimento, né, temporário daquilo que nós vivemos, a fim de auxiliar esse processo, né, e não nos humilhar e também não nos exaltar, né, para que a gente chegue no 0 a 0 ali, nessa vida de relação, né? E na medida que nós vamos evoluindo, né, na nossa escala evolutiva, nós teremos uma lembrança maior daquilo que fomos vivendo nas nossas mais diversas encarnações. Então, gente, basicamente era isso aqui que eu tinha para trazer para vocês sobre esse tema, né? E, bom, queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas, querem falar. Vilmar, Regina, querem complementar alguma coisa? Júnior, tem uma pergunta da Vera. Deixa eu ver aqui, desculpa. Não, mesmo que vivamos... Tem uma pergunta da Vera aqui. Mesmo que vivamos em um mundo de provas e expiações, não existe uma perspectiva de regeneração? Com certeza existe, né? A gente vive num planeta de provas e expiações, né? E da mesma forma que nós, como espíritos, evoluímos, os planetas também evoluem. Então, estamos exatamente aqui na Terra nessa perspectiva de regeneração, de regeneração nossa, do espírito e do nosso planeta que está caminhando para se tornar um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração é aquele no qual espíritos, onde o bem já começa a se sobrepor ao mal, começa a se igualar ao mal,
né, digamos assim, proporcionalmente em nós espíritos, mas sim, dentro de um planeta de provas e expiações, a gente está aqui exatamente nessa perspectiva de caminhada para a regeneração, né? O objetivo é esse, né? Para que não aconteça conosco o que aconteceu com espíritos, né, de outros planetas, né, que passavam pelo mesmo processo que a Terra, mas pararam, né, pelo seu livre-arbítrio, pararam no tempo ali, não caminharam, e tiveram que vir para o planeta Terra, né, que era o planeta mais adequado ao nível evolutivo deles. Não sei se eu te respondi, Vera. Mas eu queria saber de vocês também se tem outras perguntas. Vilmar quer falar alguma coisa? Regina quer falar alguma coisa? Está com tempo? Posso? Pode, ainda tem uns 20 minutos ainda. No livro O Céu e o Inferno, a segunda parte do livro Céu e Inferno, eu não sei quem que já leu o livro, ele traz depoimentos de espíritos da época que Kardec fazia aquelas pesquisas lá na Revista Espírita, e ele trouxe para o livro Céu e Inferno espíritos que trazem que contam como foi o desencarne, como é que eles estão se sentindo no mundo espiritual. Então, ele começa com espíritos felizes, depois ele passa para o espírito de condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, cada um contando. E eu estava lendo a experiência da viúva Forlon. A viúva Forlon, ela era uma pessoa muito querida, muito respeitada, isso é lá na França, 1865. Ela era uma miniaturista habilíssima, uma aptidão que ela trouxe. Ela fazia aquilo por hobby. Depois, era de notável talento, aproveitou o primeiro como simples amadora. Mas, quando lhe sobrevieram necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita. Então, era só uma habilidade que ela fazia por prazer, passou a ser um ganha-pão para ela. E a situação foi ficando cada vez mais difícil, ela teve que trabalhar muito, ela foi perdendo a vista, e ela desencarnou com serenidade decorrente de uma consciência ilibada, e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos. Então, ela, desencarnada, ela continuou com aquele sentimento amoroso pelos filhos, e ela teve o merecimento de poder, em espírito, ajudar a continuar acompanhando. Mas eu achei interessante que quando ela tinha desencarnado de pouco tempo, 3 dias só, coisa que hoje a gente não faz, mas naquela época eles até combinavam. Eles falavam, quando eu desencarnar, eu quero que vocês me evoquem, para eu descrever como é o desencarne. Muito interessante. Então, ela foi evocada, 3 dias, e ela conta, não há mais de 3 dias que desencarnei, sinto que sou artista, as minhas aspirações atinentes ao ideal do belo artístico, mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Então, tem muitas pessoas que já nascem com aquela habilidade de fazer uma coisa, ou com uma tendência negativa, para a gente poder ir observando. A gente não lembra o que foi, mas se aquela habilidade que ela trouxe, ela trouxe essa habilidade, por quê? Foi útil para ela na hora que ela precisou de ter um ganha-pão, aquela habilidade aflorou, e ela trabalhou como profissional naquela arte de miniaturista. E depois ela conta o quanto que ela foi feliz e o quanto que ela pôde apreciar a arte no mundo espiritual. É uma passagem muito linda. Se alguém quiser ler, é a Viúva Forlon, nascida em Olido. Acho que é a 4ª ou a 5ª mensagem
da segunda parte, do capítulo 2, segunda parte do livro Céu e Inferno. Obrigada. É só um exemplo. Não, ótimo, Regina, obrigado, foi ótimo. Vilmar? Pois é, pessoal, esse nosso aprendizado de hoje, ele é muito, tem muitas coisas que a gente precisa pensar e descobrir. E para descobrir, se faz necessário que a gente comece a observar as experiências, né? As experiências que nós tivemos nessa encarnação, começando primeiro dentro da própria família, né? Geralmente, nos planejamentos reencarnatórios, as profissões que esses espíritos têm que aprender, tudo combinado lá. E muitas vezes na família, existe uma tendência, claro que não é uma regra geral, mas geralmente o pai quer que, se o pai for médico, ele quer que o filho seja médico, né? Professor, e assim por diante. Então, dentro da família, a gente já começa a perceber, começa a descobrir o que nós fomos no passado, não de uma maneira íntegra. E um detalhe importante, a providência divina, ela sempre nos favorece, ela sempre nos ajuda e sempre nos ampara, sempre para que possamos ser espíritos melhores, né? Então, a partir do momento que você nasce, que você adquire a tua identidade, você começa a exercitar o teu livre-arbítrio, você começa a perceber e ver o mundo, e eu tô falando de experiência minha, e os conhecimentos começam a chegar até você, e você passa a gostar de algumas coisas e de outras não. Vamos fazer um exemplo bem simplório aqui. Quando nós começamos a estudar, na minha classe, no meu tempo, que era admissão ao ginásio, né? A gente podia perceber entre as colegas, as meninas e os meninos, as tendências que ali afloravam. Tinha menino que gostava mais de matemática, outros gostavam mais de português, outros mais de química, de física. E nas conversas desses meninos e dessas meninas, a gente se perguntava um para o outro: ei, você quer ser o quê? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico. E com o passar dos anos e com o amadurecimento desses espíritos, impulsionados pela lei do progresso, a gente começa a descobrir sutilmente o que fomos no passado. Aí eu fui descobrir que quando comecei a estudar as ciências, para me preparar para ter um profissional, para aprender uma profissão, para poder ter o meu sustento da minha família, descobri que eu gostava muito de eletrônica. A eletrônica em si me fascinava. Eu detestava, como não gosto até hoje. Então, a pergunta que se faz, né? Isso acontece com todos nós. As nossas tendências, né? A gente encontra pessoas que, nossa, conversei com fulano de tal, ele sabe tudo. Qualquer assunto que você conversa com ele tem uma resposta. Tá? E muitas vezes aquela pessoa nem estudou, fulano de tal não estudou química, mas você fala de química com ele tem as respostas, parece que já estudou química. Ou seja, veja só, parece que estudou o passado, né? Então, o esquecimento do passado, igual o Júnior colocou com muita propriedade, a regra geral é esquecer mesmo. Mas, entretanto,
algumas coisas nos são mostradas, algumas coisas são facilitadas para nós. Então, quando nós necessitamos de progredir, algumas lembranças do passado se tornam mais fáceis, né? Então, a gente pode concluir nesse nosso estudo de hoje, isso é uma posição minha, né, que muitas, e os espíritos também colaboraram bastante, aí nas questões que foram lidas pelo Júnior, livro dos Espíritos, que o nosso anjo protetor, né, ele também colabora conosco, né, nessas questões. Mas eu hoje posso dizer o seguinte: há outra tendência que eu pude observar na minha vida, um gosto muito grande pelo estudo da Bíblia, pela questão religiosa, né? Então eu tinha uma vontade muito grande de conhecer alguma coisa que tem dos Evangelhos, tem no Antigo Testamento. E essa vontade foi que me impulsionou para que eu pudesse fazer teologia em 2003. Eu comecei a fazer teologia, foram 4 anos. Então, a partir daí a gente começa a observar que o esquecimento ele existe, né? Mas ele está sempre sendo aflorado no nosso inconsciente pela misericórdia divina, para que possamos ser pessoas melhores, né? Para que possamos ser pessoas melhores. Então, Júnior, essa minha contribuição é só nesse sentido. Nós estamos, sim, ajudados para que possamos continuar o nosso processo evolutivo. Obrigado. Posso falar, Júnior? Pode sim. Então, gente, eu mandei para vocês reserve essa data. Não sei se vocês viram. É um evento muito importante para o trabalho que a gente executa lá na Associação da Estrutural. É um evento que acontece há 20 anos. A gente geralmente consegue uma sala de projeção de cinema, o Cinemárcia. A gente exibe um filme, tem um coffee break muito legal, a gente encontra muitos amigos e depois a gente conversa sobre o filme à luz da doutrina espírita. É um evento que esclarece muito, porque a gente tem a oportunidade de falar de doutrina espírita até para pessoas não espíritas. Porque, geralmente, quando a pessoa é preconceituosa, ela fala, eu não vou entrar numa casa espírita. Mas num cinema é diferente, né? Numa sala de exibição, a pessoa vai. E daí descobre que o espiritismo não tem nada de mal. Então, a gente, esse ano, vai inovar diante da situação da pandemia. Nós vamos fazer o primeiro Cine Live Debate. Vai ser no dia 20 de setembro. Nós estamos já há menos de um mês, olha, já é hoje 22. Então, dia 20 de setembro, às 4 da tarde, as pessoas vão ver o filme antes, tem no YouTube, tem no Netflix. Em breve nós vamos mandar uma arte com mais explicações. Ela já está sendo providenciada, essa arte. E aí vocês, por favor, divulguem, porque é um evento muito bonito, muito esclarecedor, é um filme bonito, que traz muito material para reflexão e muitas coisas para a gente questionar à luz da doutrina. As pessoas que vão responder as perguntas são pessoas bem especiais. Não sei se vocês conhecem o Simão Pedro, é um palestrante de Minas Gerais, que fala muito bem, que fala numa linguagem bem simples, mas muito claro. Ele é muito bom palestrante. E o outro é o presidente da FEB, o Jorge Godin, que a gente também gosta muito, ele já participou outras vezes do Cine Debate. Simão Pedro é a primeira vez. E o Carlos Campetti, que é um dos diretores da FEB, vai fazer a mediação. Então, é um evento bonito, vocês
Ajudem a divulgar, por favor. Muito obrigada. Obrigada, Júnior. Bom, gente, obrigado. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre o tema? Quer adicionar? Bom, pelo visto, não. Então, eu vou pedir para o Vilmar, você faz a prece para a gente? Meus amados, minhas amadas, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai Criador, e vamos agradecer pela noite, agradecer pelas lembranças boas que procedem do passado, permitidas por Deus, que nos ajuda a ser humanizados. Vamos agradecer pela família, agradecer pelo trabalho, agradecer pela saúde, pelas infinitas possibilidades que a providência divina coloca em nossas mãos. E vamos pedir ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, ao Dr. Bezerra de Menezes, médicos e enfermeiros, que possam estar presentes nos hospitais, nos lares das pessoas que estão sofrendo, estão com os entes queridos hospitalizados, com o efeito da pandemia ou qualquer outra patologia. Que todos esses espíritos, esses familiares, possam ser agraciados. Que a energia da esperança e da consolação possa estar com eles. Pedimos ainda, Senhor, pelas nossas famílias, por cada um de nós, que possamos fazer bom uso, fazer a boa escolha de todo o conhecimento adquirido. Que esses conhecimentos possam nos tornar sábios. A maior sabedoria para o homem encarnado no planeta Terra é a prática da caridade. E assim, amado Mestre Jesus, como sempre fazemos, nós te rogamos que a tua paz, que a tua serenidade, que a tua doçura permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Pessoas amigas, um excelente final de semana. Paz e bem para todos nós. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Muito bom. Eu vi a Silvia e eu estou muito feliz, Silvia. Muito feliz de você estar aqui. Um abraço para todo mundo.